gente acaba tirando do bolso para ter apresentação. E aqui, por ser cedido pela prefeitura, os grupos não podem cobrar ingresso, não pode ter um retorno, então fica difícil, né? Não tem iluminação, não tem estrutura de som. Então, quem vai se apresentar é responsável por trazer tudo. A única coisa que é cedida é realmente um espaço, que é o melhor que tem na cidade, por enquanto, apesar das goteiras postas d'água enormes que tem aqui dentro. Falta cortina nas janelas, então o espetáculo durante o dia, a iluminação fica um pouco comprometida, e quando está chovendo, pode, né, chover no público. É isso. Trabalhar isso e cada vez mais longe. Mas você não acha que traria benefício para a cidade se, por exemplo, tivesse ações governamentais, incentivo para que houvesse mais grupos consolidados como o Tapanaraca, para que conseguisse chegar mais ao público? Porque, por exemplo, você nos falou que não é, o teatro do Tapanaraca é mais para os atores do que para o público. Sim. Mas você não acha que seria saudável para o município que mais grupos conseguissem ter consistência no Tapanaraca em quantidade maior para chegar num número maior de pessoas e, quem sabe, levar alguma transformação benéfica para essa população? Eu tenho feito isso há 20 anos, aproximadamente. Vai completar 22 anos no próximo ano. A gente teve vários momentos assim. Vários momentos que pareceu que Itapetininga realmente tinha um pretenso interesse. Itapetininga ainda é uma cidade de carroça. É uma cidade muito simples. As pessoas ainda falam colonialismo. Se fala muito. Então, assim, é desgastante para o ator, é desgastante para a pessoa. Eu não sei quanto tempo de vida as pessoas têm. Então, assim, eu vivo mais pela nutrição do grupo. O grupo vive mais pela nutrição do ator, que é uma pessoa que busca algo a si próprio, do que por uma comunidade que finge querer alguma coisa. Como é que se regula isso? Como é que se vai ao shopping e se compra uma torre de chopp de R$20, mas não se paga 4 ou 5 para assistir um espetáculo teatral? Isso me deixa bastante preocupado, e eu não estou propenso a mudar isso. Não é eu que vou mudar isso. Não se muda as pessoas têm que querer mudar. Esse tipo de teoria, para mim, fez muito sentido desde que eu comecei a trabalhar na Fundação. Está começando uma chuva bem levinha, assim, lá fora é uma garoa, mas aqui dentro o barulho já está ficando difícil de filmar. Olha a situação, como não dá para a gente passar para mostrar os banheiros. É um palco bem grande, daria para realizar trabalhos muito bacanas aqui, até para o curso, né, que o Balindi comentou no depoimento dele, um curso de iniciação teatral fornecido pela secretaria mesmo. Seria um espaço maravilhoso, mas infelizmente encontra-se nesse estado muito moço nas paredes. Né? Então, assim, a gente questiona uma reforma é suficiente? Tratar o sistema de calhas e pintar. A moça da secretaria ainda falou pra gente que vai dar uma pintada e tratar o sistema de calha, mas vai ficar bom realmente para uma apresentação? Vai ser possível trabalhar? Cresceu o teatro nesses últimos 3 anos, porque apareceram grupos novos e estava estagnado, de certa forma, com esses trabalhos que tinha lá no Centro Cultural, né, de iniciação e tudo mais, e com os 2 grupos que já são antigos na cidade, que é o Grupo Arco-Íris e o Grupo Tapanaraca. Cada um com uma proposta muito diferente de trabalho. O Arco-Íris é um grupo muito mais fechado, eles têm um
trabalho de teatro que é mais... O público deles é um público mais seletivo, né? Os textos que eles trabalham são os textos normalmente poéticos e tudo mais, então eles têm um público direcionado. E o outro grupo, que é o grupo do Fábio Jureira, que é do Tapanaraca, que é um teatro também diferente, porque conta com um elenco muito maior, ele tem um público mais popular, digamos assim. E aí chegou o Detrás do Pano e também chegou o Putz, com como duas novas propostas de teatro na cidade, que eu acho que foi legal porque reacendeu a vontade de trabalhar o teatro. Todo mundo ficou, olha, tem mais 2 grupos e tal, e isso despertou curiosidade, isso despertou vontade de trabalhar mais, de trazer coisas novas, sabe? E eu acho que o Putz e o Detrás do Pano, eles têm uma coisa em comum, que é buscar pela estética. São 2 grupos amadores, são 2 grupos que trabalham com um pessoal assim também mais fechado, mas que pesquisa bastante, que estuda, que quer fazer a coisa acontecer sem pressa, né? Nem que demore 1 ano para fazer a produção, mas quando apresentar bonito, apresentar com uma estética visual legal. E eu acho que nós também somos parecidos no sentido de que a gente está trabalhando conforme é possível, né? Todo mundo tem aí, a gente não vive de teatro, então a gente vive pelo amor, mas a gente não sobrevive financeiramente dele. Então eu acho que nesse sentido todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem a sua vida particular, e aí por amor ao teatro conseguiu assim se organizar para 1 vez por semana, 2 vezes por semana se reunir. E o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma nova montagem, vamos trabalhar com isso que a gente já tem de material e tal. Então é um pessoal que não tem pressa para apresentar, mesmo porque a gente não tem lucro nenhum com isso. É um pessoal que realmente ama teatro, não quer deixar de trabalhar com teatro e quer aprender com teatro. Então extrai ao máximo de conhecimento, de informação nesse processo de construção de um espetáculo. Desde a leitura dos textos, desde a pesquisa musical, da pesquisa de cenário e tudo mais, essa vivência que é a delícia para nós, do nosso trabalho. É vivenciar realmente. Bom, a gente vai fazer uma montagem, então a gente vai ler toda a biografia do autor, então a gente vai pesquisar quais são as músicas que vão combinar com aquilo que a gente vai trabalhar, sabe? E tentar, assim, colocar um porquê em cada detalhe da peça. Porque eu acho que isso é o mais bacana do espetáculo, os detalhes, né, a leitura que o público vai ter de realmente sacar o porquê daquela música, o porquê daquele detalhe, sabe? Então eu acho que isso é muito legal, né, de você pegar e trabalhar para que aquilo que vocês construíram, na hora que for assistindo, as pessoas entendam, nossa, que legal, eles colocaram esse cenário, porque isso tem relação com isso, essa música deu para entender que tem um porquê, que tem a ver com o texto. Então eu acho que é o mais gostoso que a gente faz aí nessa brincadeira de fazer teatro. Como o grupo funciona, como ele surgiu, foi bem de um dia para o outro. Quando eu vi, a gente já estava trabalhando e lutando pela mesma ideia, de que a gente tem que fazer teatro por prazer, e até porque por essa motivação mesmo, essa é a nossa motivação, primeiro porque a gente gosta, e a companhia Putz Teatral, esse é o nome, tem um ideal de que a gente precisa levar teatro para todos os cantos, inclusive onde não tem teatro, a estrutura física. A gente trabalha com a ideia de que para o teatro acontecer, precisamos de atores e de público só. A gente não precisa de palco, nem de iluminação, nem de cenário. E tanto que quando a gente montou esse espetáculo Luas e Luas, a gente apresentou em alguns anfiteatros na cidade, viajamos para alguns lugares também, mas apresentamos em escolas, no pátio, assim, no refeitório da escola, para realmente espalhar esse trabalho.
porque eu acho que, infelizmente, hoje em dia acontece uma espécie de monopólio da arte. Parece que só a elite social tem direito a acesso a essas coisas e não é assim que funciona. Então, dentro do fato de que a Companhia Putz Teatral é um grupo completamente amador, porque ninguém tem formação em direção, em nada, só esses 4 anos no SESI, onde a gente aprendeu um pouquinho de cada coisa, a gente então trabalha com esse ideal de levar o teatro para qualquer parte. E falando em questão de estrutura da cidade de Itapetininga, é bastante carente. Então, tanto para ensaiar quanto para apresentar. O teatro, mesmo como o teatro do SESI, ele traz peças maravilhosas para a cidade, mas o SESI é fechado. Então, os grupos da cidade não têm a oportunidade de apresentar naquela estrutura ótima que o SESI tem. Então, a gente conta com 2 espaços da prefeitura, o anfiteatro e um auditório chamado Abílio Vitor. E nesses espaços, todos os grupos de teatro têm que dividir esses espaços e, infelizmente, acaba não sendo uma divisão tão justa, porque alguns grupos encaram a existência de outros grupos como uma competição. E, na verdade, não era para ser assim. Um grupo devia ajudar o outro, né? Como acontece no nosso caso. A gente tem amizade com outro grupo que sempre ajuda nas nossas apresentações, porque eles têm mais experiência. E eu acho que é essa a ideia. Eu tomei a liberdade de dirigir esse espetáculo Luas e Luas porque eu queria valorizar o trabalho que todo mundo já tinha feito. Mas eu não gosto de pensar que eu sou responsável pelo grupo. Eu prefiro pensar que ele é uma cooperativa. Todo mundo palpita um pouco, todo mundo vota nas decisões, mas eu acho que pensar num grupo que não tenha uma direção é utopia, até porque isso não dá certo. Então, eu tomo algumas decisões junto com a Fabiana, que nós somos a dupla, e assim o grupo caminha. Eu acho que o problema em melhorar os recursos em teatro na cidade de Itapetininga é pura questão de desorganização. Se todos os grupos se organizassem, até um tempo atrás surgiu uma ideia de formar um sindicato dos grupos, mas acabou não dando certo, para lutar pelo nosso direito, porque a gente tem que pensar que a cultura não é um direito nosso e de qualquer outra pessoa. Então, todos os cidadãos têm direito a isso, e já que a gente já tem essa consciência e gosta de trabalhar com arte, a gente tem que lutar por esse ideal. Já que hoje em dia a arte de fazer arte é uma coisa tão difícil. Então, eu acho que uma possível solução para essa organização seria dividir, assim, com justiça os horários em que cada grupo podem usar os auditórios para apresentar. E precisa de um certo investimento da cidade, e todo ano acho que todas as prefeituras têm que destinar uma verba por causa disso, e essa verba eu acho que acaba sendo mal usada. Então, na verdade, eu acho que preciso de uma dose de consciência para saber como usar o teatro a favor da formação de cidadãos melhores.